Olá, meus amores! Hoje nós iremos falar sobre os estados físicos da matéria. Mas antes, nós precisamos compreender o que é matéria. Bem, a matéria ela pode ser definida por tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Porém, essa definição não é totalmente correta. Por enquanto, vamos aceitá-la. E se nós pegássemos a matéria, por exemplo, esse caderno, e dividíssemos em pedaços cada vez menores, chegaria algum momento que nós não conseguiríamos mais dividir esse caderno? Então, essa questão foi levantada por vários cientistas e filósofos há muito tempo atrás. Demócrito foi um deles, assim como Dalton, com a ideia do que nós chamamos de átomo. A ideia inicial de átomo seria a menor parte da matéria, aquela que nós não conseguimos dividir. Por exemplo, se eu pegasse esse celular, dividir em pedaços cada vez menores, chegaria a um ponto que eu não conseguiria dividir mais essa parte pequena. E isso seria o que eles chamaram de átomo. Porém, hoje em dia, nós sabemos que o átomo não é a menor parte da matéria, pois ele é feito de partes menores, que nós iremos aprender mais adiante. Então, agora que nós compreendemos o que é matéria e o que é o átomo, por enquanto, porque ainda tem mais coisa para a gente ver sobre isso, nós precisamos compreender também, se nós pegássemos um átomo e unir com outro átomo ou mais, dois ou mais átomos, nós formamos então o que nós chamamos de molécula. Então a molécula é a união de dois ou mais átomos. Os átomos eles podem ser encontrados livres na natureza ou combinados com outros átomos. E agora nós iremos entrar no assunto da aula de hoje, que são os estados físicos da matéria. Para isso, eu vou utilizar uma simulação. Vamos lá. Então aqui nós temos moléculas, por exemplo, de água. Você já deve ter ouvido que a água é formada por moléculas de H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa combinação vai formar a molécula de água, H2O. Então imagine que nós temos um cubo de gelo e as moléculas da água, elas estão muito próximas quando a água está no estado físico que nós chamamos de sólido. Imagine o seguinte, se elas estão muito próximas, elas quase não conseguem se movimentar, como mostra na figura, aqui nessa simulação. Elas se movimentam muito pouco, elas acabam vibrando. Se nós aumentarmos a temperatura, nós daremos energia a essas moléculas. Ao ganhar energia, elas vão se movimentar, vão ganhar mais velocidade, vão aumentar a sua velocidade. Vamos verificar aqui. Olha o que acontece. Observe que as moléculas elas ficam mais agitadas quando aumenta a temperatura. Elas se movimentam um pouco mais. Então, se acontecer a mudança de estado físico do sólido para o líquido, a fusão, nós temos então a água no estado líquido. E se nós aumentarmos ainda mais a temperatura, nós podemos observar o quê? Que as moléculas elas ficam muito mais agitadas. Então, a temperatura está mais alta. Podemos observar pelo termômetro aqui na figura. E as moléculas também aumentaram a sua velocidade. Vamos agora verificar como essas moléculas ficam em cada um dos seus estados. No estado sólido, nós podemos observar que o volume ele é constante. Além do volume ser constante, a forma também. Então, o cubo de gelo, por exemplo, ele se mantendo no estado sólido, ou melhor, vamos falar então de uma barra de ferro. No estado sólido, nós podemos observar que seu volume ele é constante. Em caso de dilatação, a gente deixa para outra ocasião. E também a sua forma é a mesma, ela não muda a forma, uma barra de ferro, se você observar. Agora, no estado líquido, o que nós temos é um volume constante. Se a gente pegar uma garrafa de 2 litros, encher de água e passar por uma bacia, por exemplo, a gente vai continuar tendo o volume de 2 litros de água. Porém, a forma mudou. A forma de uma garrafa é diferente da forma de uma bacia. E a água, no estado líquido, ela consegue se adaptar a este formato. Já no estado gasoso, como nós podemos observar, as moléculas elas estão muito mais livres do que nos casos anteriores.
Então, eles não têm uma forma definida, nem um volume definido. Eu posso pegar esse gás e comprimi-lo num espaço menor, tendo um volume menor, e assim por diante. Espero que você tenha gostado dessa aula, estude bastante e também retire as suas dúvidas na sala de aula. Tchau, tchau!